Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o passo a passo de uma bucket bag ou bolsa saco. Ela tem esse nome por causa do fechamento dela, que é com esse cordão aqui. Ele se ajusta, quando ela tá fechada fica parecendo um saquinho. É um modelo que ficou muito popular nos anos 80, mas nunca saiu de moda e muita gente ama esse modelo de bolsa. Então eu vou te mostrar a maneira mais simples e mais fácil de fazer esse modelinho aqui, tá? Então já se inscreve se não for inscrito. Eu espero muito que vocês gostem do passo a passo de hoje. Para fazer esse projeto eu estou usando o tricoline 100% algodão aqui na parte externa, estruturado com o nylon 600. Eu já fiz essa estruturação numa outra bolsa, essa bolsa aqui. Então se você quiser ver o detalhe de como eu fiz, é só assistir esse vídeo, mas você pode usar outra estruturação que você tem mais costume, como as mantas R1, R2, nylon dublado com TNT, qualquer estruturação que você usar aqui, ela vai dar certo, tá bom? Então eu dividi ela aqui em 3 partes, o fundo, o corpo e o cós. Todas elas têm 41 centímetros de largura. Aqui na parte do fundo eu cortei 14 centímetros de altura e fiz caixas de leite de 8 por 8. O corpo eu cortei com 21 centímetros de altura e o cós com 5,5 de altura. Todas essas peças foram duplicadas, que é a parte da frente e de trás da bolsa. Então eu vou juntá-las nessa mesma ordem, tá? Vou colocar o fundo aqui, direito com direito, e o cós também. Vou fazer costuras aqui, prendendo as 3 peças e dos 2 lados. Aí aqui eu já vou rebater essa costura com o pés-ponta bem na borda, tá bom? E o excesso eu vou tombar aqui pro lado do corpo. Eu vou colocar aqui agora o cós. E esse aqui também eu vou tombar pro lado do corpo, tá bom? Já tô aqui com os 2 espelhos prontos e agora eu vou juntar direito com direito e vou fazer uma costura prendendo somente nas laterais, tá bom? Não vou fechar o fundo aqui por enquanto. Então, eu vou fazer 2 tirantes para colocar nas laterais da bolsa. Aí, para cada um, eu vou utilizar 15 centímetros de alça pronta. Essa aqui tem 3 centímetros de largura, que é a largura da argola D que eu vou utilizar, tá? Então, ó, vou aqui nas pontas, vou cortar fazendo um pequeno V. E vou selar para que não fique desfiando, tá? Assim. Aí aqui eu vou juntar e vou dar uns pontinhos à máquina prendendo. Olha como ficou. Aí eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Ó,
Feito isso aqui, eu vou marcar o centro da alça. Vou passar a argola em uma das extremidades e vou juntar as duas aqui no centro, desse jeito. Aí aqui pelo lado direito, da borda pra cá, eu fiz uma marcação a 1,5 cm. Esse aqui vai ser o limite da minha costura, tá? Ó, fiz 2 tirantes e estão prontos para aplicar na lateral da bolsa. Aí depois de fechar daqui as laterais, eu vou fazer a aplicação dos tirantes. Aqui eu vinquei abrindo essas costuras laterais e aí vou deixar ela pelo avesso mesmo para fazer a aplicação dos tirantes, tá? Fica mais fácil posicionar na máquina. Então vou pegar meu tirante aqui, vou alinhar com o centro da costura e posicionar a argola dele nesse pesponto aqui que tem na junção do cós, tá? Então só alinho aqui. Se você tiver fita dupla face, pode colocar também, para deixar já preso. E vou fazer uma costura aqui em volta com um X no meio, tá? Vou prender os 2 tirantes. Aí vou fechar aqui o fundo e depois essas caixinhas de leite. Para o forro eu vou utilizar um nylon emborrachado, que é um nylon 100% impermeável, e eu cortei a medida de 41 por 33,5 de altura. Aqui embaixo eu fiz caixinhas de leite de 8 por 8 centímetros, cortei ele 2 vezes. Aí caso você vá fazer a parte externa sem essa divisão de cores que eu coloquei aqui, queira fazer de uma cor só, aí você vai utilizar essa medida aqui também para fazer a parte externa, tá bom? Então aqui eu vou colocar também o cós na mesma largura que eu coloquei na parte externa, que é 5,5 por 41 centímetros de largura. Só que aqui eu usei uma estruturação mais leve, eu coloquei entretela de camisa, que é para ficar mais fácil, só para dar uma estabilizada, mas que também não ficasse assim muito volume na parte superior, tá? Então vou juntar aqui igual eu fiz na parte externa, colocar direito com direito, vou fazer uma costura e vou pespontar. Depois que eu apliquei o cós aqui no forro, agora é só colocar direito com direito, vou fechar as laterais, deixando uma abertura aqui em um dos lados, fechar o fundo, as caixinhas de leite também. Ó, já tô aqui com a parte externa e o forro fechado. No forro eu deixei essa abertura aqui, ó, na lateral. Aí agora eu vou colocar a parte externa pelo direito. Aí, ó, a parte externa pelo direito e o forro pelo avesso. Eu vou vestir a parte externa com o forro. Vou alinhar essas costuras laterais aqui e vou fazer
uma costura prendendo essas duas partes aqui em toda a volta, tá? Com pé de máquina. E agora só falta esse pesponto aqui superior. Eu vou puxar aqui o forro bem, abrindo a costura, ó. Vinco bem na junção aqui. E vou colocando o clipe aqui em toda a borda, ajeitando antes de pespontar. Vou começar a pespontar aqui pela lateral, tá? E vou aproveitar aqui e fechar essa abertura por onde eu desvirei, ó. Só tensionar aqui um pouquinho, esticar assim, ó, que ela já vai pro lugar. Eu vou utilizar nela esse ilhós aqui, é um ilhós com garra. Ele tem essas duas partes, ó. Essa aqui menorzinha com as travazinhas em metal e essa outra aqui, tá? Então vou precisar aqui de 12 ilhóis, 6 para cada lado, tá bom? Eu fiz a seguinte marcação, encontrei aqui o centro, aí esse centro aqui eu não vou furar, tá? Do centro para as laterais eu medi 3 centímetros para cada lado. Aí a partir desses 3 centímetros eu marquei mais 5,5 para cada lado. E depois mais 5,5 para cada lado. Então, ó, só recapitulando, do centro eu marco primeiro 3, 5,5 e 5,5. Aí, como ela tem uma largura aqui boa, para não correr o risco de ficar um em cima e um embaixo, eu medi, tá? Então, o meu aqui, dessa borda até essa outra aqui deu 4 centímetros. Eu vou medir 2 centímetros a partir dela aqui e vou fazer também uma marcação nesse sentido, ó. Aqui deu 2 centímetros. Marquei em todas elas. Aí nesse X eu vou fazer os furos. A matriz para fazer a colocação desse ilhós grande com garra é essa aqui, tá? Então essa parte aqui vem aqui embaixo e essa outra na parte de cima, é só rosquear. Aí aqui eu já regulei. Aí essa matriz, ela serve também para fazer o furo, tá? Ó, vou demonstrar aqui. Se ficar alguma sobrinha aqui, é que às vezes ela já tá um pouco cega. Aí só recortar. Ó, aí já fica o furo para você encaixar o ilhós, tá vendo? E essas irregularidades a garrinha cobre. Eu já coloquei aqui a maioria, ficou só esse aqui. Eu coloco essa parte aqui pra fora e por dentro a garrinha, ó. Aí esse lado aqui de fora pra baixo, eu encaixo na matriz e prenso. Olha como fica. Pra alça eu vou utilizar 1,40 m de alça pronta e um regulador. Então, vou passar pelo regulador. Vou deixar uma sobra aqui, vou dobrar a ponta e vou fazer uma costura aqui prendendo. Olha só como ficou a costura. Aí, com essa parte aqui que eu dobrei pra cima, eu vou
trazer até a outra ponta da alça, ó, e vou entrar pela lateral aqui na argola D por cima, tá? Aí vou entrar de novo aqui no regulador, entro e saio. E venho até aqui o outro lado, tá? De baixo pra cima. Eu vou dobrar a pontinha e vou costurar aqui desse lado. Também pode ser colocado 2 rebites aqui, que vai ficar bem bonito. Para fazer o cordão de fechamento, eu usei um barbante. Esse tipo de barbante aqui, você pode usar outros também, tem aqueles em algodão cru. Então, eu encapei aqui com tecido, o mesmo tecido da bolsa. Prendi aqui na ponta dos 2 lados e fiquei com 85 centímetros de cordão, tá bom? Para fazer a trava, no meu caso aqui, que eu vou usar essa espessura de barbante, eu vou usar o tamanho de 10 por 5 centímetros, tá? Mas aí, isso vai variar muito da espessura do cordão que você for utilizar. Mas eu vou mostrar aqui como eu fiz e aí você consegue adaptar para qualquer espessura, tá? Essa trava também, ela pode ser feita em material sintético, fica até melhor do que com tecido. Então, vou dobrar a trava aqui, vincar assim, mais ou menos 1 centímetro, tá? Não vou encontrar elas aqui não. E aí, vou fazer uma costura aqui prendendo. Ó, depois de fazer essa costura aqui, eu vou pegar o meu cordão, uma das pontas, e vou envolver, ó. Deixando aqui uma sobra, daqui pra cá, de 1 centímetro mais ou menos, tá? Então, pego o outro lado, encosto aqui nessa sobra. E com essa outra ponta, eu vou dobrar para fazer o acabamento. E vou envolver esse outro lado, ó. Se eu ver que ficar muito, eu posso retirar aqui esse excesso. Ó, é para ela ficar assim, justa. Nem muito folgada e nem muito apertada. Vou retirar para poder fazer o pesponto. Acho que aqui eu vou retirar também um pouquinho dessa sobra. Ó. Aí aqui pelo lado direito eu vou encontrar o meio, só de olho mesmo, como é uma peça pequena, não precisa medir tanto, tá? Olha aqui mais ou menos onde tá o meio, vou marcar para fazer a costura, ó. Essa costura tem que pegar nessas 2 partes. Olha como ela ficou, e aqui pelo avesso. E agora eu vou só colocar na bolsa, vou começar aqui pela frente. Vou passar a trava, vou deixar aqui ele mais ou menos igual. Aí, para fazer o acabamento dessas pontas aqui, você pode dar simplesmente um nó, ou você pode colocar esse tipo de ferragem aqui, tá bom? Que é exatamente para esses cordões.
Então eu vou cortar aqui, passar um pouquinho de cola aqui dentro e vou encaixar, para ele ficar assim. Olha, assim ficou a nossa bolsa finalizada. Olha como ela ficou linda. Então, para ver mais fotos dessa peça e outras dicas de costura, a gente se vê no Instagram, @canal Maria Tissu. Vou deixar aqui as medidas da peça finalizada. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.